O calor inclemente do verão parecia derreter até o próprio ar que circundava a casa no interior de São Paulo. Laura repousava no sofá da sala, buscando uma forma de se livrar do calor opressivo, enquanto um ventilador teimava em insuflar apenas o ar quente ao seu redor. A residência se encontrava envolta em um silêncio quase absoluto, rompido apenas pelo suave zumbido das cigarras que ressoava ao longe. Seus pais haviam ido à cidade vizinha para tratar de algumas pendências, deixando-a sozinha na companhia de Rafael, seu irmão mais velho. Rafael sempre exibiu uma postura provocadora. Desde a infância, eu adorava colocá-la à prova. Naquela tarde, ele adentrou a sala com um sorriso maroto e apresentou uma proposta surpreendente. Vamos ver se você tem a audácia de mergulhar na piscina despida. Laura soltou uma risada no começo, convencida de que se tratava apenas de mais uma de suas brincadeiras sem sentido. Entretanto, havia algo no olhar dele, um brilho singular, quase provocador, que a fez hesitar. Você não teria audácia? Ele desafiou, cruzando os braços enquanto a contemplava. Laura percebeu um rubor aquecendo seu rosto. Mas não era apenas por conta do sol abrasador. Nunca antes ela havia experimentado uma sensação tão intensa de vulnerabilidade sob o olhar de outra pessoa. E muito menos sob o olhar de seu próprio irmão. Estou dentro, ela respondeu, surpreendendo até a si mesma. Rafael levantou as sobrancelhas, evidente que não contava com a possibilidade de que ela aceitasse. Os dois avançaram em direção à piscina em um mudo entendimento, o som de seus passos ressoando no pátio deserto. Assim que Laura começou a despir-se, um tanto hesitante, percebeu que aquilo transcendia a mera questão de um desafio. Era como se uma força invisível estivesse à beira de transformar a relação entre eles. A água gelada deslizou suavemente sobre sua pele, mas a chama que ardia em seu interior apenas se intensificava. Rafael a fitava em silêncio. E naquele instante, Laura compreendeu que aquela tarde seria singular, distinta de todas as demais. Laura sempre desfrutou de uma vida pacata e serena no interior paulista. Aos 19 anos, ela se apresentava como uma jovem introspectiva, habituada a respeitar normas e a se manter à sombra, evitando ser alvo de olhares curiosos. Sua rotina era marcada pela vida acadêmica, onde se dedicava ao curso de administração, e pelos momentos em família, que englobavam almoços aos domingos e tardes relaxantes à beira da piscina. Rafael, o irmão mais velho, se destacava como o antônimo dela em diversos aspectos. Aos 23 anos, ele se destacava por sua extroversão e confiança, sempre buscando ultrapassar os próprios limites e os de quem o cercava. Desde a infância, ele costumava provocar Laura com suas brincadeiras e desafios, frequentemente apenas para descobrir até onde ela seria capaz de ir. Para Laura, Rafael se assemelhava a um furacão, inconstante, mas absolutamente irresistível. Nos últimos meses, Laura começou a perceber algo incomum nele. Ele demonstrava uma atenção redobrada por ela, tecendo comentários a respeito de sua aparência e de como ela estava amadurecendo. Certa vez, ele comentou de forma descontraída: "Você não é mais aquela garotinha de tranças." Não é mesmo? O comentário, à primeira vista, aparentava ser inofensivo, mas se instalou na mente de Laura, suscitando uma sensação estranha que ela não conseguia decifrar. Agora, parada à beira da piscina, com o corpo encharcado e o olhar preso ao dele, Laura compreendeu que aquele desafio aparentemente inocente havia escancarado uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. O modo como Rafaela olhava, carregando uma fusão de curiosidade e uma intensidade inexplicável, despertou nela sensações que nunca tivera antes. Era como se a intensidade do verão tivesse despertado emoções que se encontravam há muito ocultas sob a superfície. Ela tinha consciência de que aquilo era incorreto, mas, ao mesmo tempo, algo em seu íntimo a instigava a desbravar esse novo e proibido território. Laura encontrava-se envolta na água refrescante da piscina, buscando apaziguar o calor que parecia brotar de seu interior. Rafael ficou em pé à beira, fixando nela um olhar tão intenso que a deixava ao mesmo tempo desconfortável e intrigada. "Você realmente teve coragem de fazer isso?" Ele falou, sua voz delicada, quase como um sussurro. "Eu disse que faria." Laura respondeu, esforçando-se para soar despreocupada. Mas sua voz traiu um leve tremor. Ela desejava abandonar a piscina, se cobrir e se refugiar no quarto. Mas algo a mantinha ali, como se estivesse enredada no olhar dele. Rafael, então, removeu a camiseta, expondo seu corpo bem definido pelo calor do sol que banha o campo. "Parece que chegou o meu momento," ele comentou, mergulhando na piscina sem qualquer hesitação. Laura sentiu seu coração disparar à medida que ele se aproximava devagar. A água formando pequenas ondas ao redor de seus corpos. Ao se aproximar o bastante para tocá-la, Laura sentiu um calafrio subir pela sua espinha. "Você não sente receio de ser descoberta?"
Ela indagou, em uma tentativa de dispersar a tensão que começava a se acumular. Rafael esboçou um sorriso, porém optou por não dizer nada. Ao invés disso, ele inclinou-se e delicadamente tocou seu braço, fazendo com que ela prendesse a respiração. Não há mais ninguém por aqui, além de nós, ele sussurrou, sua voz profunda ressoando no silêncio do pátio. Laura tinha plena consciência de que aquilo era incorreto, mas a forma como ele a tocava era absolutamente hipnotizante. Quando seus olhares se cruzaram, algo se transformou na conexão entre eles. Foi nesse momento que tudo ocorreu. Rafael a atraiu para mais perto, seus lábios deslizando sobre os dela em um beijo surpreendente. Laura percebeu que o mundo ao seu redor se desvaneceu, dando lugar a uma conflituosa combinação de culpa e desejo que jamais experimentara antes. Naquele instante, ela percebeu que aquela tarde marcaria o começo de algo bem mais grandioso. Uma questão de transgressão. Nos dias que passaram após aquela tarde à beira da piscina, Laura teve a sensação de estar imersa em um sonho. Ou quiçá um pesadelo. Ela se esforçava para manter a normalidade, contribuindo nas tarefas da cozinha e engajando-se em conversas com os pais sobre assuntos cotidianos. Entretanto, seus pensamentos estavam incessantemente direcionados a Rafael. Sempre que ele cruzava seu caminho, mesmo que fosse apenas por um breve instante, um arrepio percorria seu corpo. Rafael, por sua vez, aparentava estar mudado. Ele continuava sendo o mesmo irmão divertido de sempre. Entretanto, agora havia algo inédito em suas expressões. Em uma manhã qualquer, enquanto tomavam café, ele direcionou a ela um sorriso sutil, quase invisível, mas que continha um significado profundo. Laura desviou os olhos de forma rápida, receando que alguém notasse algo. A culpa começou a devorá-la lentamente. Como era possível sentir aquilo em relação ao próprio irmão? Era algo ilícito e imoral. Uma ação que contrariava todas as normas familiares que ela tinha aprendido. Entretanto, havia uma profundidade nas emoções que ela jamais havia conhecido anteriormente. Era como se uma força proibida houvesse se intensificado dentro dela. Algo que fugia ao seu controle. Existiram ocasiões em que ela sentiu uma profunda vontade de abrir seu coração para os pais, de desabafar e solicitar auxílio para compreender o que se passava. Entretanto, o receio de ser avaliada, de encontrar no semblante das pessoas que amava a expressão da decepção, era mais intenso do que qualquer outro sentimento. Assim, ela silenciava suas emoções, ocultando-as em seu interior, enquanto se esforçava para criar a fachada de uma vida normal. Quando finalmente reuniu coragem para confrontá-lo uma vez mais, em uma tarde serena no quintal, ela notou que ele a fitava com um olhar misterioso. Você tem consciência de que isso altera tudo, ele afirmou. Sua voz suave, quase como um sussurro. Laura concordou com a cabeça, sem poder refutar o que era evidente. Ela tinha plena consciência de que trilhar aquele caminho era arriscado. Entretanto, não conseguia tomar uma decisão sobre se desejava realmente interromper sua jornada. Em uma noite quente, quando o canto dos grilos preenchia o silêncio do campo, Laura finalmente se entregou ao desejo que havia batalhado para desconsiderar. Estava sozinha em seu quarto, esforçando-se para se concentrar nos estudos, mas sua mente insistia em vagar para Rafael e para aquele beijo à beira da piscina. De súbito, ouviu-se um toque suave na porta. Antes que pudesse pronunciar uma palavra, Rafael adentrou, fechando a porta com um movimento ágil logo atrás de si. Ele parecia relutante, um comportamento incomum para alguém tão seguro de si como ele. É necessário dialogar, ele afirmou, com a voz suave, quase como um sussurro. Laura sentiu seu coração acelerar. A respeito do que? Indagou, esforçando-se para aparentar indiferença. Entretanto, suas mãos estavam trêmulas ao segurar o caderno. Rafael aproximou-se com cautela, acomodando-se na beirada da cama. Você tem plena consciência do que está em jogo? Ele questionou, mantendo o olhar intenso nos olhos dela. Laura desejava desviar o olhar, mas era como se aquele olhar penetrante a prendessem, ensinando algo profundo. Sem hesitar, ela estendeu a mão e tocou suavemente a dele. Foi um ato despretensioso, mas repleto de simbolismo. Rafael sorriu, um sorriso que entrelaçava ternura com uma intensidade palpável. Algo que ela nunca tinha testemunhado anteriormente. Você não pode mais recuar, ele sussurrou. Sua voz tão suave que ela mal conseguiu captar. Sem titubear, Laura se curvou suavemente, até que seus lábios se reencontraram. O beijo, desta vez, foi envolto em uma intensidade inigualável, repleto de um desejo contido e de emoções que, por muito tempo, estiveram à margem de sua consciência, mas que agora não podiam mais ser ignoradas. Ao se afastarem finalmente, ambos estavam ofegantes, como se tivessem percorrido quilómetros a fio. Laura tinha plena consciência de que havia ultrapassado uma barreira sem retorno. E agora, não havia mais como retornar.
O beijo no quarto foi como uma centelha em meio à tempestade que começava a se acumular dentro deles. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes, como se tivessem percorrido uma longa distância a correr. Os olhos deles se cruzaram. E por um instante, nenhuma palavra foi pronunciada. Somente o eco distante das cigarras preenchia o silêncio denso que se estabelecia no ambiente. Isso não era para ter acontecido, Laura murmurou, com a voz trêmula enquanto tentava ordenar seus pensamentos. Contudo, suas palavras pareciam desprovidas de profundidade, quase que se resumindo a uma mera formalidade. No íntimo, ela tinha consciência de que já não havia mais tempo para reverter a situação. Rafael esboçou um sorriso que mesclava doçura com uma intensidade inédita. Algo que ela jamais havia testemunhado nele. Você tem consciência de que isso transforma tudo? Não tem, ele afirmou. Sua voz firme e quase provocativa. Laura concordou com a cabeça, sem conseguir refutar o que era evidente. Ele se aproximou ainda mais, pousando uma mão suave sobre o rosto dela. Mas você também sabe que não podemos apenas ignorar que isso está presente. Ele prosseguiu, seus dedos deslizando delicadamente sobre a pele dela. Laura experimentou um arrepio atravessar seu corpo. Mas, desta vez, não fez esforço algum para resistir. O encontro prosseguiu, dentro do quarto dela, um espaço onde ninguém poderia observar o que acontecia. Cada toque, cada gesto estava impregnado de intensidade e urgência, como se ambos tivessem plena consciência de que aquilo era errado. Mas, ao mesmo tempo, inescapável. Quando finalmente cessaram, esgotados e profundamente tocados, Laura se deu conta de que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, eles dividiam um segredo capaz de arruinar tudo ao seu redor. No entanto, apesar do temor que a situação provocava, nenhum deles demonstrava intenção de abrir mão do que haviam iniciado. Nos dias que se sucederam ao encontro no quarto, Laura experimentou a sensação de estar imersa em um limbo emocional. Externamente, ela se esforçava para preservar uma rotina comum, ajudava na cozinha, dedicava-se aos estudos para as provas e até esboçava sorrisos durante as refeições em família. Entretanto, no íntimo, sua mente se tornava um verdadeiro redemoinho de culpa, anseios e temor. Ela tinha plena consciência de que havia ultrapassado um limite sem retorno. Sempre que direcionava meu olhar para Rafael, percebia uma nuance inédita, uma essência que antes parecia ausente. Seu sorriso parecia agora abrigar um segredo em comum, enquanto seus olhares estavam impregnados de significados subjacentes. Ainda assim, ele se mantinha aquele irmão brincalhão de sempre, o que acabava por tornar tudo ainda mais confuso. Entretanto, o impacto das consequências começou a emergir de formas discretas. Enquanto desfrutava do café da manhã, Laura notou que seus pais trocavam olhares inquisitivos entre ela e Rafael, como se suspeitassem de alguma coisa. Vocês dois têm estado tão próximos ultimamente, comentou sua mãe em uma manhã, com um tom casual que disfarçava um toque de incerteza. Laura engoliu em seco, sem conseguir manter o olhar sobre ela. Rafael, por sua vez, aparentava estar sereno, quase alheio às eventuais desconfianças. Ele prosseguia tocando Laura de forma delicada, como se estivesse explorando os limites do que havia começado entre eles. Você não pode se arrepender agora, ele falou em uma noite, quando estavam a sós no quintal. Nossos sentimentos são verdadeiros, mesmo que o mundo ao nosso redor não os compreenda. Mas será que isso era verdade mesmo? Ou seria apenas uma ilusão gerada pelo que é proibido? Essas interrogações consumiam a mente de Laura, que se via em um dilema: prosseguir com aquele romance clandestino ou buscar um desfecho antes que a situação se tornasse irreversível. Ela estava ciente de que qualquer decisão poderia resultar em consequências catastróficas. A crescente tensão começou a impactar seu estado de espírito e seus laços familiares. Ela procurava evitar a solidão ao lado de Rafael, enquanto Altin, por sua vez, desejava intensamente aproveitar esses instantes juntos. Sentia-me como se estivesse enredada em uma complexa teia de emoções opostas, com nenhuma saída aparente. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro turbilhão de emoções para Laura. Ela esforçou-se para persuadir a si mesma de que era necessário encerrar aquela situação. Mas, sempre que seus olhos encontravam os de Rafael, sentia-se completamente impotente para tomar qualquer decisão conclusiva. Ele se mostrava constantemente presente, fitando-a com aquele olhar misterioso que a levava a questionar toda a sua compreensão sobre o que é certo e o que é errado. Em uma noite tranquila, enquanto passeava sozinha pelo quintal iluminado pela suave luz da lua, Laura fez uma pausa para contemplar seus pensamentos. Ela recordou de todas as ocasiões em que se esforçou para ignorar o desejo, de todas as madrugadas em que permaneceu acordada, atormentada pela culpa, mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de lembrar da intensidade dos momentos que viveu ao lado dele. Da forma como ele a fazia sentir coisas que ela nunca houvera experimentado antes. O que devo fazer agora?
Ela murmurou para si mesma, como se aguardasse que o vento lhe trouxesse uma resposta. Mas o silêncio foi seu único consolo. No dia seguinte, enquanto almoçavam, Rafael direcionou a ela um olhar que parecia comunicar tudo sem a necessidade de palavras. Era como se ele estivesse aguardando que ela chegasse a uma decisão. Seja qual for, Laura se deu conta de que não conseguiria permanecer naquele estado de dúvida por muito mais tempo. A narrativa culmina com Laura posicionada à mesa, contemplando sua família se divertindo e trocando palavras, como se nada estivesse ocorrendo. Ela tem plena consciência de que precisa fazer uma escolha. Ou se depara com a verdade e lida com as repercussões abrasadoras de suas ações. Ou tenta enterrar suas emoções para sempre, mesmo que isso implique em levar uma vida repleta de arrependimentos. Mas qual será a sua decisão? É ainda mais relevante. Ela terá a bravura necessária para lidar com as repercussões de suas escolhas. Essa experiência emocional te envolveu de maneira profunda. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e deixar sua opinião nos comentários se deseja mais histórias como esta.